Oi, 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 meu bem, tudo bom? Espero que você esteja bem. Estou aqui direto da minha cozinha hoje, tomando um cafezinho já, ó, cafezinho preto. E hoje vamos dar a nossa leitura, né, que nunca mais a gente pegou, né? Tem que ler, como leio todo dia antes de dormir, o Segundo Espiritismo, a nosso querido Allan Kardec, né? Da obra Allan Kardec. Para quem não sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo é a continuidade da Bíblia, de lá de trás, né? Porque naquele tempo as pessoas não iam entender, né? Se fosse tudo revelado. E aí, né, nosso querido Mestre Jesus, né? Nosso querido Deus, que é dono de tudo, veio com a espiritualidade, né, através de Allan Kardec, né, para falar as verdades, né, as coisas que estavam escritas, que aqui é a continuidade, né, de lá de trás, porque aquelas pessoas lá naquela época não iam entender. Você vê que agora está surgindo muitas coisas que as pessoas ainda não compreendem, né? Muita situação que aconteceu, né? E aqui, ó, vem e explica tudo. Se vocês tiver um tempo, compre um Evangelho segundo o Espiritismo e leia, que aí você vai ver que é a continuidade da Bíblia, né? Muitas coisas estão sendo reveladas, que é o que tudo que está acontecendo no nosso país está aqui, né? E aí vocês vão chegar a um patamar da vida, mas aí é para que pessoas que buscam estudar, né, querer saber mais, como eu sempre digo, a gente estude sobre toda a religião. E também para te dizer que o Espiritismo não é religião, viu? Procure estudar, querer se aperfeiçoar, ser pessoa mais esclarecida da vida, saber sobre os seus conceitos que está dentro de ti, entendeu? Saber por que a gente veio para esse mundo, o que a gente veio fazer e por que a gente, para onde a gente vai. Então tudo está aqui, ó. Queira saber. E aí, para não ficar longo esse vídeo, bora ler o que tem aqui pra gente agora de manhã, o que Deus mandou. Pascoal Sans, 1862, para ver o que ele tem pra gente. Deixa eu chegar mais pra cá, né? Que eu acho que tá um pouco distante, né? Aí assim tá melhor. Bora. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria melhor praticada. Liberte-se o seu coração desse sentimento de indiferença e seja mais sensíveis ao sofrimento alheio, pois a indiferença mata todos os bons sentimentos. Cristo atendia a todos que procurava, desde a mulher adultera até o criminoso. Todos eram igualmente socorridos. Ele nunca temeu que suas reputações viessem a sofrer com isso. Quando irão usá-lo como modelo para as suas ações? Se a caridade renasce da terra, os homens maus não predominaria, eles fugiria a zoada, né? Que é lá fora que tá fazendo a zoada, aí por isso que eu vim pra cozinha gravar o vídeo. Eles fugiria envergonhados e se esconderia, porque em toda parte iria sentir-se deslocado. O mal então desapareceria. Eita, consegui! Quase não conseguia. Fique bem certo disso. Inicie dando exemplo e seja caridoso para com todos indistinamente. Não se preocupe com aqueles que desprezam. Tá vendo, gente? Bora ser mais caridoso com nossos irmãos, né? Deixe a Deus o encarregar
de fazer toda a justiça, pois a cada dia que seus renos ele separar o jóio do trigo. Tá vendo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. O egoísmo é um sentimento oposto ao da caridade. Sem a caridade não haverá paz na sociedade humana e nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho anda junto, a vida será sempre uma competição, uma verdadeira luta de interesse, onde nem mesmo os laços sagrados da família, nem a santa afeições serão respeitados. Tá vendo, meus amores? Aqui ele fala muito sobre ser caridoso mais com o nosso irmão, dependente de qual situação a pessoa se carrega. Porque quando Jesus veio ao nosso planeta Terra, ele deixou o amor dele, ele não escolheu classe social, ele atendeu todo mundo, como ele fala aqui, entre a mulher adultera e entre aqueles criminosos, né? Deus sempre foi caridoso. E quem é a gente para julgar o próximo, né? Com a sociedade, que as pessoas só pensam em si, como fala aqui, ó, o egoísmo junto com o orgulho está lado a lado. Porque na sociedade, no mundo, a gente está vendo que as pessoas, uma está querendo ser melhor que a outra, né? Não quer deixar aquele seu irmão crescer de vida. Sempre está tendo gente querendo puxar o tapete daquela pessoa, entendeu? Sempre tem, em todo lugar tem gente assim, né? E aí Jesus sempre fala, se a gente não tiver paz na caridade, como ele fala aqui, né? Assim, nada vai mudar, né? Para a gente querer um país melhor, um país com tranquilidade, a gente tem que se amar o próximo, querer o bem daquela pessoa, né? Querer ajudar, né? E aí Jesus sempre conforta o coração da gente, né? Como ele mesmo fala aqui no texto, ó, o egoísmo é um sentimento aposto da caridade. Sem a caridade, não haverá paz na sociedade, realmente. Se não tiver caridade, não vai ter paz. Porque um vai querer ser melhor que o outro, e aí a gente vai voltar ao tempo da escravidão, né? Que ainda existe a escravidão, né? Existe, né? Vai voltar ao tempo da escravidão. Quem tem mais poder que vai comandar o mundo, né? Não vai ser assim? Quem vai comandar as pessoas, né? A gente vai usar cabresto de novo, né? Vai ficar todo mundo preso a uma sociedade, né? Porque as pessoas estão querendo mais se crescer, se evoluir, assim, financeiramente e esquece de olhar para o seu irmão, né? Acha que o poder, o dinheiro é tudo. Gente, o poder, o dinheiro não traz nada. Não traz felicidade, como eu sempre digo. Não traz. É bom para a gente pagar nossas contas, a gente fazer nossas coisas, mas você ficar com aquele orgulho, aquele egoísmo, que eu tenho mais, que eu faço, e acontece, né? Ser dona da razão, como fosse antigamente, né? Os donos, como é se você pegar o livro de história de lá de trás, você vai ver o que acontecia, né? As pessoas que tinham mais queriam mandar, né? A escravidão, depois veio a escravidão, veio tudo, né? E hoje em dia, se a gente não fazer a troca da mesma maneira, a caridade, o amor, né? A gente vai acabar sendo escravo também da sociedade, de tudo, né? Que está acontecendo, né? Então a gente tem que buscar mais o amor, a caridade, gente. Se aquela minha irmã tá comigo trabalhando, eu quero o bem dela, bora se unir, gente, unir força, querer levar o amor, a caridade, ajudar aquela irmã, mas muita gente não pensa assim, não, vou puxar o tapete dela. Mesmo que eu não quero aquele trabalho, mas eu vou puxar para ela não conseguir. A inveja, o orgulho, né? Isso tudo leva mal para a pessoa. Mas sabendo, como ele diz aqui, ó. Como ele diz, ó, já aqui. Procurar desde a mulher adultério, não. Foi essa passagem aqui. Ele aqui. Inicie dando exemplo e seja caridoso para com todos. E não se preocupe com aqueles que despreza. Aí, para a gente não se preocupar com aquelas pessoas que desprezam, aquelas pessoas que não querem ir para o bem, aquela pessoa que não quer ir para o caminho do bem, né? Não quer ajudar seu irmão, que sempre acha, né? Que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo, né?
e deixa a Deus o carregar, e deixa o Deus encarregado de fazer toda a justiça, pois cada dia do seu reino, ele separa o jóio do trigo. Para você ver, Deus está selecionando aquelas pessoas que têm um bom coração, que quer agir do bem, que quer se melhorar, entendeu? Que sempre está ajudando e está sendo prejudicada, né? Quando a gente é boa do coração e tem muita gente ruim prejudicando as pessoas do bom coração, tem vários, muito. Olha a minha caminhada de lá de trás para cá, onde eu estou agora, né? E ainda mesmo assim sempre tem gente que não suporta a minha luz, não suporta a minha clareza, não suporta o meu falar, não suporta o meu jeito de ser alegre, não estou nem aí pela opinião de ninguém, entendeu? Estou querendo ser pessoa do bem cada vez mais, querer ajudar, né? E aí vem as trevas, as pessoas ruins, porque não é o demônio, não é o demônio que usou a pessoa, não, gente. É as pessoas que são ruins, as pessoas que não querem ir para o caminho do bem. E aí nosso Deus lá, ó, tá separando o jóio do trigo. O que é trigo fica lá, o que é jóio vem para cá. Deus está vendo toda a caminhada. Toda. Por isso que eu falo sempre, gente, há tempo de mudança, há tempo de você escolher o caminho do bem, há tempo de você pedir perdão, há tempo de você se perdoar pelas coisas ruins que você fez, há tempo de tudo, porque o nosso Deus, como está aqui, ó, ele quando foi ajudar, ele ajudou entre a mulher adultera e entre o nosso querido, e entre aqueles que cometeram crime. Então, para que a gente julgar o próximo, não querer ir para o caminho do bem, entendeu? E é isso. E aí, dê continuidade, busque a se melhorar, vá lendo bons livros, entendeu? Leia a Bíblia, compre o Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai entender muitas coisas. Lene vai ter que parar por aqui, que eu já estou vendo que minha memória do meu celular está indo embora e o vídeo vai ficar muito longo. Mas é isso. Procure se melhorar.